Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite, Bruno, Maristela, João, Fernando. Bem-vindos, bem-vindos todos. Obrigada. Lorena, boa noite, Lorena. Marcela. Queridos, vamos aguardar um minutinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu começo. Elson, bem-vindo, Elson. Rafael, bem-vindo. Bem-vindos todos. Em breve nós começaremos a nossa conversa. É uma conversa empolgante hoje. Vou tentar ler as mensagens que vocês mandarem, questões que fizerem. Joana, quantos anos, Joana? Que alegria ver você. Saudade, minha querida, também. Estela, que bom. Daqui a pouquinho vamos começar, tá bom? Lara, bem-vinda, Lara. Pablo, bem-vindo, Pablo, boa noite. Às vezes eu deixo passar alguém, não dá para ver todo mundo, mas meus cumprimentos a todos. Clarissa, bem-vinda, querida. Daqui a pouquinho começaremos. Magda, bem querida, bem-vinda. Tayana. Raíssa também. Boa noite a todos. Cris, o Cléo. Nosso assunto de hoje é um assunto empolgante, um assunto que está tomando as mídias, nossas conversas, nossas discussões, nossas preocupações. Duda, Tânia. Ei, Tânia, tudo bem, querida? Obrigada. Sua presença aí. Glaucio. Em breve começaremos. Olá, boa noite, querido. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos torcer para a internet não nos causar incômodos nessa noite. A internet hoje, durante o dia, teve muito ruim. Agora à noite eu testei também. Ieda, tudo bem, Ieda? Bem-vinda, querida. Olá. Ok. Boa noite, Bárbara, boa noite a todos vocês. Em breve começaremos. Ok. Acho que podemos. Ieda, quanto tempo? Tanto tempo, querida. Thaís também, Verônica.
Muito bom. Euseli, Fábio, Bárbara, bem-vindos a todos. Eliene. Ok, acho que nós já podemos começar. Estamos aí com 5 minutos. Fábio, abraço, Fábio. Alguns não consigo saber quem é, porque o nome não aparece, né? Lívia. Letícia, tudo bem, Letícia? Tatiane. E querida, cumpri o combinado, viu? Renata Padilha, Tatiane. É isso aí, queridos. Acho que já podemos começar. Fabiana Farone, que bom também ter você aqui. Uma alegria para mim ver tantas pessoas queridas, alguns que eu já não encontro há muito tempo, outros que estão sempre juntos, mas, enfim, é uma alegria enorme me encontrar com vocês, viu? Queria, então, agora, já de maneira mais formal, dar boa noite a todos vocês, falar da minha alegria em estar aqui hoje, a minha preocupação com esse tema, e várias pessoas me perguntaram acerca dessa questão, muitos alunos me questionaram: professor, e aí, nós vamos ter uma nova revolta da vacina? Nós vamos viver tempos difíceis com a invasão da nossa privacidade? Outros me questionaram sobre se é possível de nós obrigarmos o Estado a comprar essa ou aquela vacina. Enfim, esse tema é carregado de polêmica, esse tema é carregado de controvérsias, esse tema é carregado de tensões. O meu objetivo aqui não é fazer uma discussão que seja polêmica do ponto de vista político ou não. O meu objetivo aqui é trazer a questão para nós refletirmos juntos sobre ela, né? Não é uma temática nova. O problema das vacinas é uma temática antiga, uma controvérsia antiga, é um problema com o qual o direito constitucional tem que se haver há muito tempo, porque essa é uma questão de direito constitucional também. Mas nós, então, vamos conversar hoje, tentar passear um pouco sobre as diversas áreas que envolvem essa temática. Claro que eu vou tentar responder a pergunta pela qual vocês foram convidados, né? Se nós teremos ou não uma nova revolta da vacina, como tivemos em 1904. E eu digo já de início a vocês, eu respondo não. Nós não teremos uma nova revolta da vacina. Isso não acontecerá. Então, não acontecerá por quê? Não acontecerá porque não temos instrumentos jurídicos para uma nova reforma, uma nova revolta da vacina? Não. Nós não teremos uma nova revolta, porque os tempos são outros. Nós avançamos enquanto civilização. O nosso progresso civilizatório, ele é evidente. Alguém pode dizer: professora, não é isso que eu estou vendo. Não é isso que nós estamos assistindo hoje, com todo esse retrocesso. Não é isso que nós estamos assistindo hoje, com toda essa condição de negacionismo da ciência. A sensação que eu tenho, muitos dizem, é que nós retrocedemos 500 anos. Nós retrocedemos a Idade Média em função de tudo que nós estamos vivendo. Do terraplanismo, em função dos debates anti-ciência que nós vivemos. Mas eu digo a vocês, não, nós avançamos.
Nós estamos em outro estágio civilizatório do que estávamos há um século. Nós mudamos, nós acreditamos em outras coisas, mas é claro que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu gosto dessa expressão, são tempos difíceis, são tempos de muita dor. Nós vivemos tempos de muita angústia, de muito sofrimento. A incerteza é absoluta. Nós temos dificuldades em fazer afirmativas categóricas. O tempo todo nós nos encontramos com o sentimento de que estamos perdidos, de que não sabemos o que nos apresenta o futuro, o que nos dará o futuro. O sentimento é de absoluta incerteza. E a incerteza, como já dissemos aqui em outras vezes, é a mãe da angústia. A angústia que nós vivemos hoje é parte das incertezas que temos. Porque temos um volume de conhecimento científico enorme. Nunca na história da humanidade tanto conhecimento foi produzido. Nunca. Mas nunca como agora nós tivemos nesta pandemia ou nesta sindemia, nunca tivemos tantas dúvidas, tanto sentimento de impotência. Nunca tivemos, em nenhum momento da história humana, tanta clareza quanto a nossa finitude, quanto a nossa impotência de controlarmos este mal que nos assola. Entretanto, nós sabemos que poderíamos viver tempos menos duros, viver tempos difíceis, mas vivermos momentos de menos medo, de menos incertezas. Então eu diria a vocês, a falta de uma perspectiva do futuro próximo, mas também do futuro distante, é angustiante. Nós fomos pegos absolutamente sem preparação para o sofrimento que nós vivemos hoje. Mas eu diria que esse medo, essa angústia, essa incerteza, ela tem interferido sim na nossa capacidade de avaliar o cenário, de fazer uma análise de conjuntura com frieza, com lucidez e com toda a nossa capacidade de pensar e de raciocinar, não movidos apenas pela emoção, mas que nós precisamos pensar a partir da nossa racionalidade. A racionalidade que tem conduzido a história da humanidade. Não aquela racionalidade instrumental que nos tornou mais frios, mas uma racionalidade que nos leva a pensar não apenas a partir de um arcabouço carregado de ídolos, carregado de, símbolos que não têm significado dentro dos nossos tempos. São tempos diferentes de 1904, quando as pessoas foram buscadas nas suas casas, quando a polícia invadia as casas para que as pessoas pudessem ser vacinadas na força, para que a força policial chegasse à casa das pessoas e ali sim invadisse o seu domicílio e elas fossem conduzidas à força para uma vacinação. Não há condições hoje para que isso aconteça. Não há. Entretanto, nós temos hoje, contabilizamos hoje, 157 mil mortos. 157 mil mortes por Covid. No Espírito Santo, em torno de 17, 15 pessoas morreram só nesse dia. Olha, parece um número pequeno, 17 pessoas de uma única doença, considerando que ainda temos as subnotificações, que ainda temos aquela condição das doenças que as pessoas morrem
por outras causas, morrem por Covid, mas são nos seus atestados por outras causas. Nós perdemos e vivemos hoje a condição de 157 mil mortes, que poderiam, claro, sem dúvida alguma, muitas delas terem sido evitadas. Bom, o problema está posto. A condição é mundial. O problema da vacina não é um problema simples. O problema da vacina não se coloca apenas como uma questão de que a presidência da República deve decidir assim ou decidir assado. Não, não é. Ou que o Supremo Tribunal deva decidir assim ou decidir assado. Claro que não. Nós sabemos que há muitas incertezas, que nunca tivemos, que vivemos tempos de risco. Nós temos teóricos da chamada sociedade de risco que deixam muito claro para nós, nossa sociedade é de extremo risco e de extrema violência. E nessa sociedade, nós vivemos hoje no Brasil uma condição típica, que é o seguinte: nós temos hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, eu vou citar as três principais ações ligadas à vacinação contra o Covid-19, e estas ações mostram como nós estamos perdidos. Olhem que interessante, 3 ações, e o Ricardo Lewandowski, o ministro, ele determinou que houvesse uma urgência na tramitação destas 3 ações que são ligadas à Covid-19, a vacinação de Covid-19. Claro, tem que ter urgência, o problema não é urgente, o problema é emergencial. Emergência é mais do que urgência. Então, esse tema tem que ser tratado no Supremo Tribunal Federal, sim, com a maior urgência, e nesse sentido é uma questão emergente. É claro que essas decisões caberão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, nós teremos manifestações da Procuradoria-Geral da República, nós teremos manifestações da Advocacia-Geral da União, mas é o plenário do Supremo que decidirá essa questão. Olhem como é interessante como nós estamos confusos, como a sociedade não consegue ter clareza sobre essa questão. Em primeiro lugar, a primeira ação que nós temos é uma ação que foi impetrada pelo PDT. E o PDT, então, quer dar, na sua ação, aos estados e municípios, vamos entender a diferença, são absolutamente diferentes. A ação do PDT, ela busca o poder, dar poder aos municípios de obrigar a população a se vacinar, mesmo contra uma possível determinação federal. A primeira, então, busca transferir aos municípios e aos estados o poder de obrigar a população. E esta ação é uma ação, claro, preventiva, tendo em vista as evidências que mostram como, possivelmente, o governo federal irá tratar dessa questão. A segunda ação é uma ação que foi impetrada pelo PDT e que quer derrubar o dispositivo legal da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que foi aprovada no início desse ano, que permite a vacinação obrigatória. Olha como elas são diferentes. Na primeira, espera-se que os estados e municípios tenham o poder de decidir sobre a obrigatoriedade, porque o governo federal provavelmente poderá não tornar esta vacina obrigatória. Então, é uma tentativa de resguardar a sociedade para que ela seja obrigada a tomar a vacina. O PDT, diferentemente, quer derrubar o dispositivo legal da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que foi aprovada no início do ano e que permite a vacinação obrigatória. Olha, então a lei aprovada
sancionado pelo presidente da República, no início do ano, trazia o dispositivo da vacinação obrigatória. Vejam como as ações são diferentes, mas vejam também como nós temos diferentes posições dependendo do dia. É isso que causa angústia, é isso que causa incerteza, porque não há uma diretriz única. A incerteza é pela falta de uma diretriz. É claro que nós poderíamos ter uma diretriz que em algum momento, por uma descoberta científica, viesse a se modificar, mas a questão não é essa. Hoje o Estado afirma uma coisa e no outro dia afirma outra. Como pode a sociedade ter segurança? Como pode a sociedade estar tranquila se aqueles que definem os rumos da nação não estão e não têm uma direção única? No início do ano, uma lei da vacinação obrigatória. Hoje, um dia compramos a vacina, no outro dia não compramos. Então, esta instabilidade na diretriz causa em todos nós uma angústia. Porque nós somos sociedade civil, nós somos sociedade. Nós não somos especialistas nessa área. Eu sou da área do direito, estudo a perspectiva jurídica, e é sobre isso que vou falar hoje aqui. Os epidemiologistas, os sanitaristas, os infectologistas, eles então definem os rumos do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da sua expertise. Mas nós temos uma terceira ação. E essa terceira ação, que foi proposta pela rede, pelo partido, a rede, ele pede ao STF para obrigar o governo a comprar a Coronavac. São 3 ações absolutamente diferentes. O certo é que o que está em jogo com essas ações é: o Estado tem obrigação de vacinar e tem obrigação de exigir compulsoriamente que todos se vacinem? Ora, definir agora não é definir sobre a vacina anti-Covid. Definir agora é definir uma posição jurídica sobre essa questão. Sabe por quê? Porque esse debate político polarizado, no qual foi transformada a questão da vacina, ele não faz bem a nenhum de nós, ele não faz bem à sociedade, ele é trágico. É uma luta de gigantes que dizimam a todos nós, que permitem que 150 mil mortes estejam acontecendo, que nós voltemos a essa condição da segunda onda ou terceira onda. Ou seja, não há possibilidade de tratar uma questão que é de natureza sanitária e jurídica eminentemente no campo político. É claro que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo questões numa perspectiva política, a judicialização da política ou a politização da justiça. Esse é um debate que nós juristas enfrentamos. O Supremo pode politizar a justiça ou nós podemos judicializar a política. O certo é o seguinte: esta é uma questão que deve ser tratada não no campo da política. Qualquer decisão, ela tem que ser uma decisão que enfrente a questão jurídica e a questão sanitária. Se não, vejamos. As pessoas perguntam: olha, é possível obrigar as pessoas a se vacinarem? Isso não tem a ver com a vacina anti-Covid. Isso tem a ver com um direito constitucional. O direito brasileiro e internacional já decidiu essa questão. Essa questão não é para ser decidida agora. Ela já foi decidida. Esse debate sobre invasão de privacidade, integridade corporal, autonomia para decidir, na realidade já está decidido. O Estado pode sim, sempre que entender em prol da sociedade, ele pode limitar os direitos individuais. Em 1904,
quando nós decidimos, durante a revolta da vacina, sobre a obrigatoriedade da vacinação compulsória, o mundo, a Europa já tinha decidido isso. A Europa já vacinava compulsoriamente. Alemanha, Inglaterra, França, Itália. Quando nós começamos a discutir o assunto, estes países já tinham vacinação compulsória. Os Estados Unidos também já tinha. Em 1905, por exemplo, a Suprema Corte americana, ela reconheceu que as leis de vacinação compulsória, elas eram válidas no país. Ou seja, o mundo já tinha decidido isso. E nós estávamos ainda numa profunda revolta da vacina que ocasionou mortes, prisões e deportação de pessoas para o Acre, para outros locais. O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, esta questão da obrigação da vacinação compulsória está absolutamente definida no Brasil. Definida. Ou seja, numa disputa, num conflito, numa colisão entre a proteção à saúde coletiva, a saúde pública, a saúde das pessoas, num confronto com o direito à privacidade, há de prevalecer a proteção da saúde pública. Ela supera o direito individual à privacidade, à autonomia e à integridade corporal. Agora, por que é que essa questão volta à tona hoje? Os instrumentos normativos estão aí. Em 1975, nós tivemos a chamada Lei do Programa Nacional de Imunização. 1975. Por esta lei, o Ministério da Saúde, ele pode definir quais são as vacinações obrigatórias. Olha, se o Ministério da Saúde é o órgão para definição da obrigatoriedade da vacina, quais as vacinas podem ser obrigatórias, significa que a vacina é juridicamente possível de ser bancada na questão do ponto de vista compulsório. 1975. Quer dizer, em 1904 já estava posto. E nós conseguimos erradicar a varíola, assim como muitos países do mundo. Ora, além de 1975, a Lei do Programa Nacional de Imunização, que está aí, é considerado o nosso Programa Nacional de Imunização, PNI, é considerado um dos melhores programas e mais eficazes programas de imunização do mundo. Nós erradicamos uma série de doenças que dizimaram pessoas. Quando o movimento antivacina vem e diz que a poliomielite não existe, é uma negação das comprovações científicas. Eu conheci pessoas, muitas, que tiveram poliomielite e tiveram graves comprometimentos de seus membros inferiores, por exemplo. Eu conheci na universidade estudantes de medicina, de direito, de engenharia, de várias, vindos inclusive de classes economicamente superiores, mais favorecidas, e que tiveram poliomielite, tiveram suas vidas comprometidas. Negar isso é uma ignorância absoluta. É fechar os olhos, é botar uma trava nos olhos. Voltar a um status, a um estado anterior, negativo, onde a ciência ainda não tinha atingido os patamares que atingiu hoje. No Brasil, além de 1904, 1975, 1990, por exemplo, nós tivemos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são obrigados a vacinar os filhos. Inclusive, o Estado pode limitar a entrada em escolas, várias questões, se os pais não vacinarem seus filhos. A vacinação, ela é sim obrigatória.
há instrumentos jurídicos que tratam da obrigatoriedade da vacina. O Estado pode limitar, o Estado pode condicionar os direitos individuais em benefício do interesse público. Agora, pensemos, se não é um problema de política, é um problema de ciência e é um problema jurídico, por que é que a política hoje está e se encontra definindo estas questões? É porque nós vivemos, na última década, especialmente, um potente movimento chamado movimento anti-vacina. Esse movimento anti-vacina, ele começou com um número muito pequeno de pessoas nas classes altas, nos Estados Unidos, especialmente em alguns países da Europa. Mas esse movimento anti-vacina, ele foi se expandindo e tomou as redes sociais. Nós temos documentos da Organização Mundial de Saúde que dizem, relatórios da Organização Mundial de Saúde, que incluíram o movimento anti-vacina como um dos 10 maiores riscos à saúde global. Olha, a OMS reconheceu o movimento anti-vacina como um dos maiores riscos, um dos 10 maiores riscos à saúde global. Eles são tão perigosos quanto o vírus. Eles são tão perigosos quanto o vírus. O coronavírus. Nós deveríamos agora estar gastando o tempo das nossas autoridades sanitárias, o nosso próprio tempo, discutindo e pensando qual é a logística necessária para que todos sejamos vacinados. Nós precisamos pensar nesse momento, deveríamos estar pensando nesse momento, qual é a logística para definição de compra dessas vacinas. Qual é a logística para definir quem serão prioritariamente vacinados? Nós devíamos agora estar discutindo o princípio constitucional da solidariedade. Ou seja, nós deveríamos estar gastando o nosso tempo, a nossa preocupação, a nossa energia, pensando não em resolver o meu problema individual, mas resolver o problema sanitário no qual todos nós estamos mergulhados. É claro que nós estamos todos numa tempestade, mas nós estamos em barcos diferentes. Essa é uma coisa que eu tenho ouvido e que ela é perfeita. Nós vivemos uma desigualdade estrutural, uma desigualdade que nos coloca em condições uns melhores do que outros, mas a tempestade pode nos levar todos ao buraco. Claro que uns sofrerão mais, uns morrerão mais rápido, uns morrerão com mais sofrimento, mas todos nós sofremos. Eu hoje sofro a perda de pessoas queridas pelo Covid. Hoje estaria comemorando, fazendo aniversário, uma colega querida da Universidade Federal do Espírito Santo, Luzimar, que morreu vítima da Covid. E seria uma vida que poderia ser preservada. Então nós vivemos uma luta política sem entendermos que o foco do nosso problema não deveria ser esse. Isso é responsabilidade só do movimento anti-vacina? Não, isso é decorrente de um neoconservadorismo que vem tomando conta e que tenta negar os avanços da ciência. Um retrocesso do ponto de vista da valorização da ciência. Nós precisaríamos, nesse momento, sem dúvida alguma, estarmos pensando grande, pensando nos grandes problemas mundiais. Devíamos estar pensando na quebra das patentes, nos instrumentos jurídicos, para que todos tivessem direito de acesso a essa vacina no tempo mais rápido possível. Mas nós estamos perdidos discutindo se poderá ser colocado um chip na vacina chinesa, se a China está querendo controlar o mundo. Isso é de uma ignorância absoluta. Isso é de uma falta de leitura, falta de capacidade de compreensão
Nós devíamos estar preocupados, sim, com os algoritmos, com as redes que nos levam a acreditar em fantasias, em mitos. Nós estamos ainda lá naquele paradigma mitológico em que a verdade estava no oráculo dos Delfos, na entranha dos pássaros. Quando nós já avançamos na ciência e podemos acreditar nela. Claro que a ciência não nos traz certezas absolutas. Claro que não. A ciência é falha. Não tenho dúvida nenhuma de que nós vivemos uma sociedade de risco. Claro, sem dúvida. Qualquer decisão, ela traz risco. Ela implica em risco. É claro que a ciência erra. Mas a ciência é hoje o único caminho que nós temos. É claro que nós temos o caminho da fé. Eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito no transcendental. Mas o transcendente traz para nós também a compreensão de que a inteligência humana pode ser originária desta possibilidade de vivermos aqui na Terra a partir das nossas compreensões, da nossa racionalidade. A inteligência humana está aí para se desenvolver e nós desenvolvemos. Por que agora retrocedermos ao caos, onde não havia ordem, onde não havia ordem no sentido de compreensão sistemática dos fenômenos? Acreditar de que seremos dominados pela China por conta de uma vacina ou de comprarmos essa ou aquela vacina é absolutamente inconsequente, absolutamente ignorante, absolutamente negacionista. Uma coisa é fé, outra coisa é querermos impor uma visão obscura do mundo neste momento trágico em que a vacina é o nosso único caminho, pelo menos o único caminho de controle desta pandemia e para sairmos minimamente com dignidade preservando o máximo de vidas possíveis nessa trágica situação que nós vivemos. Ou seja, nós deixamos que o movimento antivacina tomasse conta das redes sociais. Nós nos esquecemos das milhares de pessoas que morriam com doenças evitáveis e que foram controladas pela vacina. Nós tivemos avanços, doenças que foram dizimadas, sarampo, pólio, e que algumas estão voltando. Quais são as razões para essa falta de confiança que nós vivemos hoje? Ora, nós deveríamos estar agora preocupados que algumas vacinas custarão $60 a dose. Mas nós, com uma vacina $60 a dose, $50 a dose, nós não conseguiremos que as pessoas tenham acesso a ela. Não há recursos suficientes para vacinas e para transformar isso num negócio. Essa vacinação não poderá ser um negócio. Os estados precisarão evitar mais de 1,5 milhão de mortes, por exemplo, que nós temos, se a cobertura vacinal se ampliasse, nós poderíamos ter uma redução de 1,5 milhão de mortes. Não estou falando aqui da Covid especificamente. A vacina é a forma mais eficiente. Hoje, as vacinas, elas evitam de 2 a 3 milhões de mortes por ano no mundo. Imagine isso. Se nós não tivéssemos esse pool de vacinas que temos, nós teríamos talvez mais 2 ou 3 milhões de mortes por ano. Se a cobertura fosse melhorada, não digo total, mas melhorada, nós poderíamos evitar 1,5 milhão de mortes por ano. O movimento antivacina vem crescendo no mundo, tomou conta do Facebook, tomou conta do Google. Então, isso precisa ser pensado. Isso tem consequências graves hoje. Por exemplo, segundo dados do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, a meta, que era de 95% de vacinação das populações-alvo,
ela não foi alcançada. A tetraviral previne sarampo, cachumba, rubéola, varíola. Nós tivemos o menor índice de cobertura em 2017 e agora tivemos ainda uma cobertura muito menor. O Brasil vacina em torno de 300 milhões de doses das 25 vacinas diferentes que nós temos. Nós temos em torno de 25 vacinas diferentes. O Brasil vacina em torno de 300 milhões de doses. Temos 36 mil unidades de saúde por esse país vacinando com competência. Somos altamente competentes. O Ministério da Saúde hoje está na mão de um militar, claro, com graves problemas, mas o histórico, que desconhece o que é saúde pública, mas o histórico da saúde pública brasileira na campanha de vacinação foi independente dos governos. Independente dos governos, nós reduzimos a mortalidade infantil radicalmente, exponencialmente. Nós reduzimos as consequências graves por doenças como essas. De um modo geral, não faltam vacinas. Nós não temos falta de vacinas, de um modo geral. Mas agora, nós vivemos um momento crítico, um momento absolutamente crítico, onde nós temos todo um debate, toda uma tentativa de desqualificar as vacinas, como se elas produzissem doenças. É mentirosa, é criminosa toda propaganda, seja ela pelas redes sociais, seja ela por livros, que tentem associar o autismo, por exemplo, a uma questão de exposição a vacinas. Este mercado anti-vacina é poderoso. Eles têm hoje esse movimento em torno de 500 websites impulsionados pelas redes sociais. A Amazon vende livros. Ela contabiliza um ganho enorme com venda de livros deste movimento anti-vacina. Por que é que Facebook, por que é que o Google, por que é que a Amazon não poderiam ser responsabilizadas por investirem e por ganharem, lucrarem com estas questões? Nós precisamos nos questionar isso. E nós precisamos, como sociedade civil, cobrar. É preciso que estas redes, que o Facebook, que o Google, que os governos tenham políticas que obriguem, políticas que cobrem de envolvimento numa política de divulgação da utilidade das vacinas, dos benefícios das vacinas, para que a gente não chegue nesse momento. É preciso reverenciar, por exemplo, os nossos cientistas. Oswaldo Cruz precisa ser lembrado. As vacinas são seguras, são eficazes, salvam vidas. Nós precisamos, então, enfrentar esse movimento anti-vacina, que na realidade fatura horrores. Esse movimento é um movimento que fatura. Nós temos tido agora a mais baixa cobertura vacinal de todos os tempos. A tríplice viral, por exemplo, até agora 57,2%, quando a nossa meta é de 95%. Lembra do Zé Gotinha? Lembro tantos anos, aquela coisa do Zé Gotinha, lá em 1986 para cá. O Zé Gotinha, aquela face feliz, brincando com as crianças. Mas nós tivemos o retorno do sarampo, todo mundo sabe disso. Nós tivemos, em 2019, um surto de sarampo. Nós, em 2016, recebemos o título nas Américas de área livre de sarampo. Em 2019, o sarampo explodiu de novo. Nós precisamos interromper esse ciclo anti-ciência, negacionista, que vai prolongar os efeitos dessa pandemia. E nós precisamos melhorar, sim, os patamares de vacinação de todas as áreas, mas nós precisamos lutar para que tenhamos vacina. Mas veja bem,
Ainda que eu diga e afirme que nós temos todos os instrumentos jurídicos para a obrigatoriedade da vacina, eu quero dizer que não é hora de nós conduzirmos ninguém à força para se vacinar. A obrigatoriedade da vacina e o Ministério da Saúde devem, sim, estabelecer os mecanismos para que todos tenham acesso à vacina. Claro que em patamares. Primeiro os profissionais da saúde, depois aqueles que são envolvidos em ações emergenciais. Isso não é, vamos vacinar todos. O Estado brasileiro ou o país no mundo que dissesse todos os nossos serão vacinados imediatamente, a briga pela vacina. Nós não devemos lutar para isso. Nós devemos lutar para que nós tenhamos uma ampliação sistemática da vacinação. Mas primeiro, serão vacinadas as prioridades. Quem vai definir essa prioridade? Eu não posso. Quem vai definir essa prioridade? Quem tem mais dinheiro? Não, não podemos. Não podemos permitir isso. As vacinas têm que vir num crescendo. É melhor do que, em vez, por exemplo, São Paulo conseguir vacinar todos os seus habitantes e o outro estado lá do Nordeste não conseguir, é melhor que nós tenhamos todos os profissionais de saúde vacinados em todos os lugares do país. Depois, todas as pessoas envolvidas em questões emergenciais. Defesa civil, bombeiros, e, enfim, depois pessoas idosas, depois pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que têm comorbidades, diabetes, hipertensão e assim por diante. Quem vai definir essa prioridade? Não somos nós. Por exemplo, o Espírito Santo teve o privilégio de ter indicada a professora Etel para fazer parte da comissão, de uma das comissões do Ministério da Saúde. Ela foi indicada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva para compor a comissão. Ela é uma epidemiologista conhecidíssima no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, que vai definir quais são essas prioridades. Vai definir também qual é a logística. Sabe por quê? Porque não é só decidir vacinar. Nós precisaremos ter, por exemplo, todo um aparelhamento logístico, nós teremos que ter frigoríficos, nós teremos que ter câmeras a frio para guardar essas vacinas, nós precisaremos ter capacitação dessas pessoas. Imagina, antes disso tudo, nós precisaremos que essas vacinas sejam e passem por todas as etapas para que nós tenhamos segurança da sua eficácia. Ora, nenhum país do mundo, nenhum estado, nenhuma comunidade científica vai pular etapas de investigação para que essa vacina seja aprovada. Claro que não. Esses cientistas têm responsabilidade. Claro que os cientistas têm que ser controlados. Todos nós temos que ser controlados. Por isso os comitês de ética em pesquisa, eles vão controlar, estão controlando todas essas etapas, fase 1, fase 2, fase 3, os estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, para que nós possamos ter uma vacina segura. Quando as pessoas dizem assim, mas eu duvido, porque demorava-se 5, 6 anos para termos uma vacina, como é que nós vamos ter uma vacina com 1 ano? A ciência avançou, isso é possível. Os cientistas não serão irresponsáveis, não porque eles não sejam pessoas íntegras por natureza, não. Todos nós não somos, nós tentamos nos tornar pessoas íntegras, éticas, né? É uma tentativa cotidiana de melhorarmos o nosso padrão ético. Mas os cientistas têm mecanismos de controle sobre eles. Não irão expor a sua credibilidade de qualquer forma. Claro que não. Eu não tenho nenhuma preocupação de que nós teremos segurança com essas vacinas, se elas passarem por todas as suas etapas. E claro, e depois elas, claro, forem aprovadas pela Anvisa. Vocês acham que os técnicos, os especialistas da Anvisa vão assodadamente definir a aprovação de uma vacina, sabendo a repercussão disso na sociedade? Claro que não.
Nós teremos, então, que enfrentar esta tensão política com posicionamento junto aos conselhos estaduais, municipais e Conselho Nacional de Saúde, valorizando a Sociedade Brasileira de Bioética, valorizando a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, valorizando esses milhares, essas centenas de comitês de ética em pesquisa que temos no Brasil e no mundo. A outra decisão que teremos que ter é o princípio constitucional da solidariedade. Nós precisaremos definir quem vai ser vacinado primeiro. A Abrasco foi muito clara no seu documento. Nós precisamos adotar todas as vacinas que forem registradas na Anvisa, forem incorporadas pelo SUS, mediante análise da Conitec. Não é possível termos e comprarmos vacinas a $600 por dose, $50. Isso é impagável, o SUS não teria como pagar isso. Mas nós temos vacinas que podem ser vendidas a $4 a dose, eu não tenho essa ideia. Agora, outra coisa, quem vai declarar o fim da pandemia não podem ser a indústria de vacinas. Quem vai ter que declarar o fim da pandemia é o Estado, é a OMS. A mesma OMS que declarou o início da pandemia é a que vai declarar o fim da pandemia. Ora, vamos pensar. Nós temos a vacina, a AstraZeneca, né, conhecida como AstraZeneca, que é a que está mais avançada, em fase avançada de ensaio clínico, né, com a Fiocruz. Ora, terá transferência de tecnologia. Certamente, em função de estar ligada à Fiocruz, certamente é uma vacina de importância, de relevância, e nós precisamos acreditar, é um centro, um núcleo altamente especializado na produção de vacinas. Agora, a vacina também, que está sendo testada no Butantan, o Coronavac, ora, ela também tem a sua importância, não importa de que país ela é. O desafio vai ser um desafio operacional. Como que nós vamos ver as redes de frios, qual a população vai ser vacinada, como eu disse, quais são os critérios sanitários. Agora, dizer que essa ou aquela vacina, porque ela é originada deste ou daquele país, é uma ignorância total, até porque nós não poderemos ter uma única vacina. Nós precisaremos ter vacinas diferentes, precisaremos comprar vacinas com características diferentes. O que eu queria, então, nesse momento, é dizer para vocês o seguinte: o Estado brasileiro, o direito, pode sim obrigar as pessoas a tomar vacina, mas não é prudente que nós façamos isso pelo uso da força. Não temos um aparato policial para botar um policial atrás de cada pessoa para que ela seja vacinada. Não temos esse aparato, mas mesmo que tivéssemos, não deveríamos fazer assim. A política, a estratégia é a política do convencimento, é a política da educação, é a política que busca não discriminar, é a política que vai buscar o tempo todo conscientização da sociedade. Nós precisamos não botar dúvidas nas pessoas, mas nós precisamos buscar estratégias que levem as pessoas a se conscientizarem da importância de se vacinarem. A força, ela pode ser usada, mas no nosso estágio civilizatório, ela deve ser evitada. Até esse debate, se vai ser obrigatória, compulsória ou não, há estratégias. Por exemplo, muitos países não permitem que você entre se você não tiver tomado a vacina contra a febre amarela, se você não tiver tomado a vacina X ou Y, controle sanitário no mundo. O Brasil pode decidir não vacinar ou não comprar vacinas suficientes ou, enfim, adiar essa compra de vacinas. Mas o certo é que nós seremos, de alguma forma, tolhidos na nossa liberdade, porque os outros países não nos aceitarão. As fronteiras, a vigilância, ela se dará. Viver é um risco, claro, mas a ciência nos permite correr menos riscos do que os mitos. Já passamos dessa época. Nós precisamos fazer opções. Decidir é sempre um risco.
Mas nós precisamos pensar que a ciência talvez seja um caminho de, por suas evidências científicas, corrermos menos riscos. Como eu disse, para encerrar, nós não viveremos de novo tempos como o tempo da revolta da vacina. Mas nós precisamos gastar o nosso tempo, não numa disputa entre a presidência da República e governadores ou secretários. Há equívocos em ambos os lados, mas os equívocos de negação da vacina ou de associá-la a este ou aquele país são equívocos que nós não podemos correr, nós não podemos entrar nessas disputas. Pessoas precisam de segurança, pessoas precisam não de certezas. Certeza é uma coisa impossível, mas nós precisamos de firmeza, de tranquilidade, nós precisamos de paz para que possamos tomar decisões sanitárias que nos permita viver com saúde, em paz, com autonomia sim, mas uma autonomia que considere o direito à saúde e à vida de todos. Agora, não se enganem, teremos muita judicialização no nosso país. O Fux, o ministro Fux, ele afirmou que a judicialização da vacina vai acontecer. E eu também acredito. Mas é preciso nós nos lembrarmos de Pasteur, de Oswaldo Cruz, de Florence Nightingale, dos grandes cientistas que nos permitiram que chegássemos a esse país. É preciso repensar os critérios éticos, os critérios sanitários, os critérios de eficácia, os critérios de segurança e também as liberdades individuais, desde que essas liberdades sejam respeitosas do direito à vida e à saúde de todos. Minha fala é que essa é a hora, eu vou usar uma expressão que foi usada pelo New English, é uma revista importante, um periódico importante. Essa hora é a hora de nós pensarmos grande, não é hora de nós ficarmos com picuinhas, com pequenas disputas políticas. É preciso nós diminuirmos o estresse, pensando que a confiança na ciência pode ser o caminho de tranquilidade e de paz que nós precisamos nesse momento. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Quero deixar um abraço a todos vocês, abrir esse debate. Nós temos muitas pessoas interessadas nisso, mas lembrem-se, o direito pode muita coisa. O direito pode muita coisa, mas o direito não pode tudo. A política precisa estar acima do direito. A política precisa estar acima do direito. Vamos discutir quebra de patentes, mas vamos discutir o princípio da solidariedade. Quem é que pode e deve ser vacinado primeiro? Conscientizando a todos da importância e da necessidade. Não vivamos o paradigma mitológico do negacionismo que vem avançando no mundo, no país, especialmente, mas no mundo. Vamos confiar no bom senso da ciência, nas evidências científicas e buscar superar essa crise que nós vivemos hoje. Pensar em tratamento antes de pensar em prevenção é ignorância absoluta. Um abraço a todos vocês, convido vocês a assistirem esse vídeo depois no meu canal no YouTube, Diálogos Elda Bussinger. Tem lá outros temas sobre esses, outros artigos. Eu publiquei hoje na Gazeta um artigo sobre esse assunto também. Convido a vocês que leiam, está no meu Instagram e o vídeo vai estar no meu canal no YouTube, Diálogos Elda Bussinger. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.